Esta mesa parte da premissa de aproveitar ao máximo o espaço desse GT da Brasce como um significativo local de trocas e reflexões entre nós, artistas, pesquisadores e professores, solidificando esse importante lugar de comunicação. Tratamos aqui de um importante evento que vem há alguns anos trabalhando para a construção de reconhecimento entre pares, as organizações e curadorias para as participações brasileiras nas mostras dos estudantes das Quadrienais de Praga. Antes de apresentar qualquer tópico sobre práticas curatoriais, considero mais problemático em nosso país o fato da nossa história nessa área ser elaborada a partir dos centros hegemônicos, mesmo que a cada organização desse evento o alcance nacional esteja sendo ampliado. Não desejo fazer aqui uma abordagem histórica, mas a partir de reflexões iniciadas na minha tese, venho destacar processos curatoriais que venho analisando desde então, um campo ainda muito novo no que se refere à área cenográfica. Como a Quadrienal de Praga nasceu dentro de uma exposição de artes visuais, é comum que as fronteiras porosas entre esses campos sejam intensas. Apesar da Bienal Internacional das Artes Plásticas do Teatro ter sido uma ideia do arquiteto, cenógrafo e figurinista italiano Aldo Calvo, que se juntou a Sábado Margaldi, pessoas de teatro, ela seguiu um modelo criado por Titilo Matarazzo, que, por sua vez, criou a Bienal inspirado no modelo do MoMA, um museu instrumentalizado pela família Rockefeller em benefício dos seus interesses empresariais, bancado por uma classe ascendente que concebe esse lugar como um espaço educacional. Assim, as exposições das Bienais de Teatro seguiram um modelo de convites oficiais direcionados às instituições políticas de cada país, que optava por trazer o que cada governo decidia ser o melhor de sua produção. As exposições eram muito didáticas, concebidas como um panorama histórico, cronológico, e esse modelo continuou quando o evento passou a acontecer intercalado com Praga e depois quando definitivamente tomou lugar nas suas quadrienais. Resquícios curatoriais que permanecem até hoje em relação às mostras de muitos países, mas que vêm a cada edição sendo mais questionados e transformados. Viajando no tempo e refletindo sobre as práticas teatrais, a virada do século trouxe um movimento contínuo da prática cenográfica para além da caixa preta do teatro, em direção a um terreno híbrido localizado nas interseções de teatro, arquitetura, exibição, artes visuais e mídia. Terrenos e espaços que são construídos a partir de ações e interações. Para iniciar um discurso transdisciplinar dessa noção de cenografia expandida, é que foi criado o Scenography Expanding, que aconteceu na forma de 3 simpósios, com o objetivo geral de desdobrar as muitas posições teóricas e artísticas que compõem as relações entre espectador, artista-autor e curador na prática contemporânea da cenografia. No simpósio realizado em Évora, sobre as relações de curadoria, algumas questões foram levantadas. Quando o curador se torna um co-criador? Quando um artista se torna curador? Quem é o autor do espaço? Quais são as perspectivas contemporâneas na exposição de práticas efêmeras? Onde estamos entre o apelo de Badiou por decisão e a estética relacional de Bourriot? Como a prática cenográfica em teatro, performance, arquitetura, exposição, instalação e mídia é enquadrada pelo curador na prática espacial das exposições. A Quadrienal de Praga 2011 representa uma mudança tão grande no conceito geral do evento que um subtítulo é acrescentado e ela passa a se chamar Prague Quadrennial of Performance Design and Space, traduzido pela Curadoria Brasileira de 2011 para Espaço e Design Cênico, pela de 2015 para Espaço e Design da Performance, pela de 2019 para a Quadrienal de Praga Espaço e Desenho da Cena, inaugurando ali também debates de caráter etimológicos que ainda vêm sendo estudados. Outro evento internacional para se refletir sobre processos curatoriais foi o Porus Borders, para o qual fui convidada a apresentar alguns tópicos históricos, mas também uma reflexão sobre processos curatoriais, a fim de alimentar os debates para a nova abordagem que estava sendo levantada pela curadora da PQ 2019, Marqueta Fantova. Algumas delas foram colocadas em prática na última edição do evento, com várias sessões além das mostras oficiais dos países. Entre elas, destaco a mesa Práticas Curatoriais Internacionais, nas quais revisitamos essa prática histórica dos processos curatoriais para discutir sobre uma série de temas, como decisões de curadoria, representações nacionais, formas de expor cenografia, cenografia das exposições. Essa mesa aconteceu como parte da programação de apresentações e mesas redondas da sessão PQ Talks,
com vários oradores trazendo visões alternativas às exposições oficiais do programa principal da PQ, falando sobre práticas cenográficas de uma forma que se distingue dos discursos oficiais ou das apresentações em nome das instituições nacionais. Usando a palavra dos próprios curadores da sessão PQ Talks, acreditamos que o próximo passo da quadrienal de Praga como um todo é negociar esses aspectos políticos da cenografia e do desenho da performance em direção a um fórum que é mais inclusivo em várias dimensões, politicamente, incluindo mais vozes e contradiscursos, ecologicamente, continuando a procurar materiais mais sustentáveis, economicamente, artística e institucionalmente, oferecendo mais espaço à cultura independente e freelance, e epistemicamente, superando as barreiras levantadas pelas políticas de pesquisa e o jogo de poder de instituições acadêmicas, e para complementar a máxima baconiana de conhecimento é poder, ao desvincular os dois conceitos e enriquecer nossas epistemologias pelo conhecimento dos impotentes e sem poder. Como pensarmos nesses tópicos também na relação das nossas organizações de encontros nacionais e internacionais de cenografia? Para provocar uma reflexão sobre a relevância da Mostra dos Estudantes, eu vou dar voz agora aos organizadores e curadores dessa mostra no histórico de nossas participações nas quadrienais de Praga. O que marcou muito as minhas participações foi ver o quanto a PQ, as escolas de cenografia, foi importante para muita gente. Saber que muitos que por lá passaram foram contaminados por esse bom vírus da experiência PQ. Foram muitos os processos e os diferentes caminhos em cada quadrienal, mas, a meu ver, todos contribuindo fundamentalmente para a evolução da cenografia e do ensino dela em nosso país. Devido à relevância dos trabalhos serem diversos e plurais em termos de Brasil, com esse fomento riquíssimo das nossas culturas, a importância da presença das escolas e instituições é exatamente verificar a expansão geográfica que nós trazemos também e que podem ser vistas além das nossas fronteiras, dentro de uma exposição cheia de ideias vindas do mundo inteiro. E meu destaque vai para essa troca, né? Você vê todos os trabalhos, as propostas, os resultados de alunos no mundo inteiro, é sem dúvida alguma o mais relevante, assim, e que é extremamente enriquecedor. Quem me convidou foi o José Carlos Serrone, que todos nós conhecemos e agradecemos o seu trabalho imenso, e que até aquele momento tinha podido realizar essa convocação de uma forma ainda muito pontual. E eu constato o crescimento, né? Mesmo na ordem assim, do próprio ensino, da produção de pensamento, da perspectiva que se cria nova. Não vai fazer a sua vida mudar, não vai, mas vai fazer a vida do aluno ter uma outra perspectiva, né? Adquirir um novo olhar. E ainda se esse aluno puder ir à Praga e acompanhar o evento, acompanhar tudo, quer dizer, é você encontrar os seus pares, né? Mas é importante saber que tem pessoas que, como você, estão lutando para viver disso, para brigar. Então, eu acho que a participação é fundamental e ir até lá mais ainda. Eu fiquei muito encantada e, sobretudo, assim, muito encantada com o deslumbramento dos alunos, assistindo toda aquela diversidade, aquela mostra, né, que reúne centenas de países, né, pelo menos uma centena de países, trabalhando artes cênicas. Como isso é marcante para a vida dos estudantes, de quem está começando, um jovem artista. Olhar a cenografia de uma forma mais abrangente. Eu sempre retornei com um grande aprendizado para todos nós. Eu vejo os alunos querendo aprender inglês, eu vejo os alunos se movimentando para fazer mestrados e doutorados lá fora. A exposição dos estudantes, né, ela é o momento onde a gente está mostrando para o mundo todo a produção daqueles que serão os futuros profissionais, né? Só que eles ainda estão num momento completamente dissociado de mercado, né? Eles estão ainda independentes, eles estão na pujança da criação.
Eu acho que tem um estímulo também do lançamento no abismo para eles, sabe? De simplesmente se lançar em algo que a princípio parece ser muito desafiador, né? É desafiador, né? Você fazer algo também de uma certa forma autônoma, né? Como você está fazendo pela sua própria obra que você quer apresentar ali. Muitos que foram agora na última, eles ficaram impressionados com ainda como que se trabalha com maquete, que às vezes a gente fica muito na faculdade, trabalha, maquete, modelo, aí eles ficam, mas coisa mais antiga, quer fazer tudo no computador, e aí eles viram lá, caramba, como o mundo inteiro, olha essas então eu acho que tem essas diferenças, mas também as similaridades. Eu acho que essa troca eu acho que é muito bonita. Se ver produzindo, né, ver o seu trabalho realizado, nesse conjunto grande de outros trabalhos de outros países, ver o que é que outras pessoas do mesmo lugar que eu estão produzindo nesse momento, estão fazendo. E, às vezes, olhar esses outros trabalhos do ponto de vista de quem se surpreende, nossa, mas não tinha pensado nisso, que coisa diferente. Eles começam a se reconhecer como artistas, eu acho que é aí que está a grande questão, né? Porque eles começam a se ver em parceria com outras pessoas que estão também nesse momento, nesse movimento, e se reconhecer possíveis artistas, assim. Eu acho que isso é muito legal, é um lugar de empoderamento mesmo, né, do aluno. Eu apresento aqui de forma muito sucinta uma discussão em torno do artista como etnógrafo, uma breve introdução acerca do site específico como estratégia de mapeamento nas práticas curatoriais. Desse ponto de vista pós-estruturalista, o paradigma do artista etnógrafo proposto por Ralph Foster parte do modelo, né, do autor como produtor proposto por Benjamin. A partir dessa configuração estabelecida aí no artista como etnógrafo, pode-se determinar com certa segurança que a autorização é, sem dúvida, fundamental para as práticas e crítica na arte, na antropologia e na política, seja como autoanálise ou mesmo como crítica social. No entanto, o risco de deslocamento do autoautorização para uma prática de autoabsorção é evidente no momento em que o projeto ou programa destinado à colaboração etnográfica converte-se na prática de autorrestauração de poder. O autor como produtor, Walter Benjamin, apresentado pela primeira vez como conferência em abril de 1934, né, no Instituto para os Estudos do Fascismo em Paris, partiu ali, em grande parte, influenciado pelo teatro épico, né, do Bertolt Brecht, e os experimentos fotográficos do Sergei Tretiakov, no qual abordou aí questões acerca de um mecenato ideológico, que era um ponto que ele mais criticava, centrado na prática material e não no tema artístico ou na atitude política, de certa forma, superado, né, pelo termo produção trazido por Benjamin. O que, por sua vez, é retomado e revisado no início dos anos de 1980 por alguns artistas, reconduzindo na direção das intervenções político-culturais. É nesse sentido que o Foster aponta para o paradigma estrutural do artista como etnógrafo, semelhante ao modelo do autor como produtor. Nesse novo paradigma, o objetivo de contestação ainda é, em grande medida, a instituição de arte capitalista burguesa. No entanto, apresenta um sutil desvio no sujeito definido em termos de relação econômica, para o sujeito definido em termos de identidade cultural, em que persiste, por vezes, até problematicamente, alguns pressupostos do antigo modelo benjaminiano que apresentam riscos de mecenato ideológico, derivado da decisão de representação
e identificação da identidade entre autor e trabalho, ou artista e o outro. Neste caso, então, a identidade não é o mesmo que identificação. E as simplicidades aparentes da primeira não deveriam substituir as complexidades reais da segunda. Tais desdobramentos implicam em uma série de desvios na localização da prática cênica e seus agentes, desde os enquadramentos institucionais aos das redes discursivas do meio, ou seja, a localização. A localização de determinada comunidade, por sua vez, comporta a analogia do mapeamento, levando a operação cartográfica ao extremo geológico, sociológico e antropológico. Até o ponto em que o mapeamento etnográfico de uma comunidade ou mesmo instituição converte-se em uma forma essencial da atual arte site-specific e modos documentais de representação. Diante de tais geografias imaginárias e materiais do mundo neoliberal, esboça-se uma tendência a qual Ralph Foster refere-se como mapa cognitivo da ordem global. Muitos são os exemplos bem-sucedidos de microcomunidades experimentais, como é o caso, por exemplo, da proposta curatorial de Ivana Vasseva para o projeto Building Talk Tree, que foi apresentado na PQ 2019, na qual a indagação, o ponto de partida do projeto, é disparado a partir da frase "Como viver melhor juntos?". Essa indagação deu origem a toda iniciativa de um projeto que é muito maior do que o que foi apresentado na mostra. A alternativa de mapeamento das instituições e meios artísticos de prática de ensino do desenho da cena tende a operar dentro e fora deles, e não sob encomenda dirigida, no intuito de recuperar, de certa forma, espaços culturais perdidos e propor ali uma revisão da memória histórica local. Mesmo que na total ausência do Estado, a qual nos deparamos, e o maciço ataque ideológico às instituições de ensino e culturais, mesmo que tenhamos que utilizar aí, então, nesse sentido, as obras, o site-specific, para o desenvolvimento econômico necessário, como ação social, turismo da arte, ou mesmo como medida efetiva de um projeto a longo prazo, no qual o artista etnógrafo pode colaborar com a comunidade local, redirecionando essas obras para outros fins que não necessariamente apenas a exposição artística. O que nos leva, de fato, a outro risco, da política de identidade, quando o mesmo é convocado a assumir a identidade de uma comunidade, a representá-la institucionalmente. Então, a gente tem aqui, na verdade, esses dois lados da moeda, a aproximação excessiva ou o afastamento excessivo. Uma vez que esse risco perpassa toda a narrativa na arte e na crítica que permeia, de fato, a virada etnográfica nomeada por Foster, ou, como diz a Claire Bishop, a virada social, ou mesmo como nomeia o Rancière como emancipação do espectador, e outras buscas ali por entender esse contexto artístico ali, muito a partir da proposta de estética relacional proposta pelo Bourriot. Diante de tais riscos, seja de demasiada distância, que é a verticalização excessiva do processo, ou demasiada aproximação, que é a orientalização excessiva do processo, tanto Foster como Didi Huberman, Bishop e outros defendem uma perspectiva de obra paraláctica. O que seria isso, de fato?
implica de fato no deslocamento aparente do objeto quando se muda o ponto de observação, ou seja, aí entra a solução proposta, né, por esses teóricos, que seria um processo que procura enquadrar o enquadrador enquanto este enquadra o outro, como medida de negociação do status contraditório da alteridade, como, por exemplo, a legenda de uma imagem para um fotógrafo. Diante de tal impasse, né, de identificação e vitimização do outro, né, que é proposto por uma parcela de artistas, né, ou mesmo no outro extremo, a recusa e responsabilização do outro como vítima, né, que seria a distância crítica. Tentando mediar esses dois pontos, né, propõe-se, então, a distância crítica como medida curatorial, saber pesar e medir essa relação de uma perspectiva alternativa para a prática de uma política cultural, de uma alteridade curatorial, desdobradas em possíveis programas relacionais. Capital do Rio Arquitetura. Capital do Rio Vazeirinstvo. Capital do Rio Antanjal. Capital do Rio Čovjekovi pravo. Quando eu fui convidado para participar dessa mesa temática, acabei então optando por falar aqui sobre o que as curadorias desses eventos põem em questão para o ensino, né? A partir dessas discussões, das práticas, das quadrienais, como é que isso repercute, por exemplo, na minha sala de aula em relação aos meus alunos. Eu tenho marcado uma posição que a cenografia, ontologicamente falando, ela está ligada à representação, né? Está ligada à ficção, à narrativa, à cena, à encenação. Desde o seu surgimento, desde o surgimento do termo ou do campo profissional e do campo de pensamento da cenografia, né? Ela se caracteriza então por estar associada a uma ideia de ficção e de encenação e de narrativa. E outra questão que também acho parte da essência da cenografia e da indumentária, também o mesmo da iluminação, é a relação intertextual que ela tem, seja com o texto dramatúrgico prévio ou em outras formas, assim, até mesmo que se faça uma cenografia, aliás, uma dramaturgia da cenografia, uma dramaturgia da iluminação, o que eu acho totalmente possível e desejável até, ainda assim aí se coloca uma questão da produção de sentido em relação ao texto dramatúrgico como um todo, que vai envolver o texto falado, o texto da ação, o comportamento dos atores. Então eu entendo que a cenografia e a indumentária cênicas são assim, necessariamente intertextuais. E isso já traz um grande problema em relação aos modos de expor para mim. Se a cenografia e a indumentária, a iluminação, produzem sentido em relação a outros textos, num contexto, numa situação de cena, de encenação, o que acontece numa situação de exposição onde não se tem esses outros textos e esse processo de descontextualização e de recontextualização, como é que isso interfere na produção de sentido e como é que uma curadoria deve lidar com isso? Esses são problemas que vão sempre passar a questão das exposições internacionais no meu ponto de vista. Vendo o depoimento e acompanhando então a história das PQs, né, e dos curadores das PQs, principalmente das mostras de ensino, né, alguns aspectos são bacanas e relevantes mencionados por eles,
como a diversidade dos modos de fazer, né? A visibilidade que isso traz para uma produção local, digamos assim, e mais a troca entre os pares como sendo uma das coisas mais ricas, mais do que a questão de premiação e de legitimação dos trabalhos até, né? Uma outra questão que tem aparecido nos discursos e nos textos curatoriais também, né, é a relação da hierarquização no tradicional dentro da área do teatro, né, como essas áreas então da linguagem visual do teatro subalternas à dramaturgia ou ao diretor, né, essas coisas que são que acompanham a história do fazer cênico, né. E mesmo se pensando em processos mais abertos, colaborativos, horizontalizados, então modos de participação desses artistas profissionais da cenografia, da iluminação e da indumentária de forma mais ativa, mais autoral, por assim dizer, né? Ainda resta a questão da relação entre os diversos textos e a questão da intertextualidade no que tange a produção de sentido, né? Mas a questão principal que tem me chamado a atenção nas discussões desses eventos internacionais e mesmo dos eventos nacionais, né, é a questão da ampliação do campo, do borramento das áreas e assim por diante, né? Rosalind Krauss é uma teórica que para mim é muito importante, assim, ela coloca em relação à ampliação do campo, tem pelo menos duas questões fundamentais a serem consideradas que dizem respeito a essa discussão. A primeira é que um campo pode ser ampliado a partir dos diversos modos de fazer dos artistas, que as práticas dos artistas e os modos de fazer o trabalho, por exemplo, ao invés de conceber uma cenografia por projeto, eu ir experimentar diretamente com os materiais e a partir disso obter uma cenografia e assim por diante. Desses muitos modos possíveis de fazer, então, são capazes de ampliar o campo, pelo menos na esfera daqueles que são conhecedores do campo. Resta ainda o problema da concepção que as pessoas que não são os profissionais, não são os artistas, que o público em geral tem do que sejam essas práticas. Concordando um pouco com Pierre Bourdieu também, um campo é constituído historicamente, socialmente e culturalmente a partir de um certo consenso entre as diversas esferas do sistema das artes, artistas, teóricos, críticos, instituições, o público em geral. Esse campo, que é algo móvel, que é algo que pode se formar e se transformar ao longo do tempo, obviamente, mas esse campo tem uma história e aí a essência, a razão de ser, no meu entendimento, a própria concepção do que seja uma determinada atividade, ela está associada à história do campo também. Isso repercute nos currículos, nas metodologias, em diversos aspectos do ensino, do teatro, da cenografia e assim por diante. Mas eu gostaria de ressaltar aqui que ampliar o campo ainda é estar conectado a um campo. Por mais que se amplie essas práticas, por mais que se queira ampliar essas concepções, alguma coisa dessas tentativas, dessas experiências todas, vai ser compreendida, vai ser feita a partir da história do campo. E a história do campo da cenografia, da indumentária, está associada à questão da representação, da encenação, seja etimologicamente, seja ontologicamente falando, né? Mas, a partir disso, eu considero que a performance arte, por exemplo, não no sentido mais amplo de performance, como a gente pode achar em Schechner, por exemplo, né, com um viés mais antropológico, que está associado inclusive à representação identitária e a questões étnicas e assim por diante, mas pensando a arte da performance como um tipo de arte, digamos assim, ela se solidificou no campo das artes visuais, né, a partir das práticas e das cogitações antirrepresentacionais da pintura e da escultura. E isso é bem verificável em autores como Grimberg, ou a própria Krauss, que discute o Grimberg de uma certa forma, e uma série de outros autores aí que são super reconhecidos, aceitos e considerados dentro do campo das artes visuais. Então, ontologicamente, a performance art, a instalação, a body art não são representação.
eles são aquela coisa em si mesma. Eles não estão representando, não tem uma camada ficcional. A gente tem exceções, a gente tem casos híbridos. Eu estou falando de uma essência ontológica, né? E essa é uma questão que as mostras internacionais e os textos curatoriais e a discussão que eu tenho acompanhado, pelo menos, me coloca na sala de aula ante os meus alunos, né? Para mim, parece que pensar a cenografia em indumentária de cena na performance, a cenografia da performance, o traje de cena da performance, me parece ontologicamente contraditório pensar por esse problema da representação e da antirrepresentação. Para finalizar, eu vou colocar aqui a minha posição, por mais que se mudem então as práticas e concepções da cenografia, da indumentária e da iluminação, elas ainda estão associadas a um campo. E quando se fala em ampliar um campo, né, borrar os campos, não se deve desconsiderar a associação que tem nessa proposição ao próprio campo, a construção histórica, cultural, o entendimento que esses campos têm ao longo do tempo e como isso participa do modo como as pessoas compreendem essas práticas, né? Quando eu parto de um campo e amplio as coisas, eu ainda mantenho conexão com esse campo.